Audiolivro O Campo. Lynne McTaggart. Capítulo 11. Telegrama de Gaia. Tinha que ser o momento mais emocionante do qual Jim Radin conseguisse se lembrar. E nada, concluiu ele, era mais emocionante do que o final do julgamento de O.J. Simpson, que havia superado o julgamento do macaco de Scopes, em 1925. O estado do Tennessee acabara de aprovar uma lei proibindo o ensino de qualquer teoria que negasse a história da criação divina que está na Bíblia e sugerisse que o homem descenda de uma classe inferior de animais. O professor John Scopes, que na época tinha 24 anos, não concordava. Depois de passar um tempo em casa, doente, lendo livros evolucionistas, voltou para a escola e decidiu transmitir a seus alunos os princípios darwinistas. Acabou sendo considerado culpado e condenado a pagar uma multa de $100, o que hoje, em 2001, ajustando o valor pela inflação, equivale a cerca de $1.200. O caso, que ficou conhecido nos Estados Unidos como julgamento do macaco, mexeu com a opinião pública e, literalmente, transformou a cidade de Dayton em um circo. Em determinado momento, segundo relatos da época, macacos foram levados para a porta do tribunal. Também foi o primeiro julgamento a ser transmitido ao vivo, por rádio, para todo o país. O julgamento do século. A partir do momento em que o Ford Bronco branco disparou nervoso pela autoestrada de Los Angeles, dezenas de milhões de americanos por minuto viram o espetáculo se desenrolar na rede de televisão Court TV. E agora, quase um ano depois do início do julgamento, 500 milhão de telespectadores no mundo inteiro tinham ligado seus aparelhos de televisão, prontos para assistir à transmissão ao vivo do destino do motorista do Bronco, que aguardava a decisão do júri, acerca do fato de ele ter ou não assassinado brutalmente a esposa e o amante dela. Um número imenso de americanos permaneceu colado à televisão durante os 9 meses e meio de julgamento, com 133 dias de depoimentos, 126 testemunhas, 857 provas apresentadas, questões de racismo, exames de DNA, luvas ensanguentadas, gafes impressionantes da polícia e dos especialistas forenses, o incidente em que o juiz Lance Aito expulsou 2 vezes as câmeras de televisão e repreendeu severamente as 2 equipes de advogados que discutiam aos gritos. Estima-se que o processo tenha custado $40 bilhões em perda de produtividade ao PIB dos Estados Unidos. E agora, 1 ano e 4 dias depois da seleção inicial do júri, esse drama da vida real que contribuiu para essa audiência compulsiva e que interferiu de tal maneira na audiência das novelas do horário diurno que poderia obter o seu próprio espaço nobre nos anúncios de televisão, estava para chegar ao fim. Até mesmo os momentos finais tiveram um inesperado momento dramático de suspense. Quando os membros do júri chegaram a um veredicto e estavam reunidos na sala do tribunal, Amanda Cooley, a primeira jurada, percebeu que havia deixado o envelope lacrado, com o formulário que continha o veredicto, na sala dos jurados. No entanto, mesmo que ela tivesse o envelope nas mãos, 2 advogados da defesa, entre eles Johnny Cochran, o chefe da equipe dos sonhos de advogados de Simpson, não estavam presentes. O juiz Aito anunciou um recesso. O veredicto seria lido no dia seguinte, às 10 horas da manhã. O mundo teria que esperar mais um dia. No dia 3 de outubro de 1995, uma audiência maior do que a de 3 das 5 finais anteriores do campeonato de futebol americano da NFL, ou da que assistiu ao episódio Afinal Quem Matou o Jr. de Dallas, ligou o aparelho de televisão. O juiz Aito pediu que o veredicto fosse entregue à escrivã do tribunal, Deirdre Robertson. Ela e O.J. Simpson se levantaram. O mundo esperou ansioso. Causa do povo do estado da Califórnia, contra Orrin Traul James Simpson, processo número BA097211. Nós, membros do júri, nação supramencionada, consideramos o acusado, Orrin Traul James Simpson, inocente, leu em voz alta a senhora Robertson. O.J. Simpson, que permaneceu impassível durante a maior parte do julgamento, exibiu um sorriso triunfante. Ele foi inocentado das 2 alegações.
Essa foi a última guinada da história. A audiência da televisão ficou aturdida com a decisão do júri, e o mesmo aconteceu com 5 outros observadores silenciosos, todos computadores REG. Um no laboratório da PR, outro na Universidade de Amsterdã e os outros 3 na Universidade de Nevada. Eles tinham sido ajustados para funcionar continuamente desde 3 horas antes, assim como durante e depois da leitura do veredicto. Radin depois examinou os resultados. 3 picos significativos em termos estatísticos tinham ocorrido nos 5 computadores, exatamente em 3 momentos específicos. Um pequeno pico às 9 horas da manhã, hora do Pacífico. Um pico mais acentuado 1 hora mais tarde, e então um pico enorme, 7 minutos depois. Esses 3 pontos correspondiam aos 3 mais importantes momentos finais do julgamento. O instante em que a transmissão começou, como comentário inicial da televisão, ocasião em que a maioria das pessoas deve ter ligado a TV, em seguida o início da exibição de imagens do tribunal e por fim o momento exato em que o veredicto foi anunciado. À semelhança do que as pessoas fizeram no mundo inteiro, esses computadores prestaram atenção para descobrir se O.J. Simpson era inocente ou culpado. A possibilidade de que uma consciência coletiva talvez existisse, vinha tomando forma na cabeça de Jim Radin, havia muitos anos, talvez até por influência da mãe dele, que sempre se interessara por yoga. Sem dúvida esse era um conceito familiar nas culturas orientais e da antiguidade. No entanto, outras pessoas, como o psicólogo William James, aventaram a hipótese de que o cérebro simplesmente reflete essa inteligência coletiva, como uma estação de rádio, que capta sinais e os transmite. Enquanto Radin e seus colegas observavam a aparente capacidade da mente humana de expandir suas fronteiras, surgiram perguntas naturais a respeito de se os efeitos seriam maiores, se muitas pessoas atuassem em uníssono e se de fato uma mente global coletiva operaria como uma unidade. Se uma coerência podia se desenvolver entre as pessoas e o ambiente, haveria possibilidade de existir uma coerência em grupo. O que era diferente a respeito das ideias de Radin é que ele estava tentando descobrir como poderia testar tudo isso de modo científico. Roger Nelson foi o primeiro a ter a ideia de verificar se uma máquina REG seria capaz de captar indícios de uma consciência coletiva. A ideia surgiu de uma experiência que ele teve certo dia enquanto analisava alguns dados no laboratório da PR. Corria o ano de 1993, e Nelson era um doutor em psicologia, de 53 anos de idade, extraoficialmente considerado o coordenador das experiências do laboratório da PR. Detentor de uma habilidade natural para administrar, conseguia reunir todo mundo para garantir que o trabalho seria feito. Ele havia chegado ao laboratório em 1980, durante uma licença de 1 ano que obtivera do cargo de professor de uma faculdade de Vermont. Mas depois esse ano se transformou em 2, e não demorou muito para que ele informasse a faculdade que não iria voltar. O trabalho na PR era inebriante para Nelson, que nasceu em Nebraska, tinha uma barba vermelha e as feições não muito delicadas. Era outro cientista filósofo, atraído desde a infância pela vanguarda científica. Nelson estivera sentado no departamento de engenharia de Princeton, criando gráficos para as distribuições dos resultados de múltiplas sequências do REG. Enquanto examinava os gráficos de sequências em que as pessoas haviam produzido um conjunto de intenções, EUS, e gráficos da intenção oposta, LOS, não viu nada fora do comum. Como era de se esperar, o gráfico dos EUS tendia um pouco para a esquerda, e o dos LOS, um pouco para a direita. Roger então examinou os dados estatísticos para o terceiro teste, no qual as pessoas não deveriam ter nenhuma intenção com relação à máquina. Ele estava esperando ver uma linha de referência, com uma forma praticamente indistinguível das geradas pelo puro acaso quando a máquina funcionava sozinha, sem ninguém tentando influenciá-la. Mas o gráfico não refletia isso. Estava todo comprimido. No centro, havia uma nítida e óbvia exceção, uma pequena linha que se projetava e lembrava muito um pequeno punho cerrado. Lá estava ele, acenando para Nelson, de modo reprovador. Este riu tanto, que quase caiu da cadeira.
Como pôde ter deixado de perceber isso? Até mesmo tentar não pensar em nada pode criar um foco de energia. Não há nada que a mente possa fazer. Tentar não exercer um efeito sobre a máquina rega era como fazer um esforço para não pensar em elefantes. Talvez qualquer tipo de atenção, em virtude do próprio ato de concentrar a consciência, fosse capaz de criar ordem. A mente estava sempre em atividade, observando, pensando. Pensamos, por conseguinte exercemos uma influência. Já houvera alguns indícios disso no laboratório da PR. Nelson observara nas inúmeras experiências com o rega que certas pessoas, com frequência as mulheres, obtinham um êxito mais acentuado ao influenciar as máquinas rega, quando estavam se concentrando em outra coisa. Nelson começou a testar essa possibilidade com um dispositivo que chamou de Count Reg, uma forma abreviada de manter uma máquina reg funcionando continuamente, para verificar se ela registrava mais caras ou coroas do que de costume no decurso de um dia comum e depois determinar o que estava acontecendo na sala nos momentos da alteração. Tudo isso deu origem a outra ideia. A observação do dia a dia requer um estado de atenção muito baixo. Assimilamos muitas coisas que vemos, ouvimos e cheiramos à nossa volta, no transcorrer das nossas atividades cotidianas. Entretanto, quando fazemos uma coisa que de fato mobiliza nossa mente e nossas emoções, como ouvir música, assistir a um momento de suspense no cinema, comparecer a um comício político ou a um serviço religioso, nós nos concentramos profundamente. Envolvemo-nos com a situação, em um estado de grande intensidade. Em primeiro lugar, Nelson se perguntou se a capacidade da consciência, de ordenar ou influenciar, dependeria do nível de concentração do observador. E segundo, caso dependesse, qual seria o efeito exercido por mais de uma pessoa? Ele observara, a partir dos dados da PR, que casais com uma forte ligação, pessoas que estavam intensamente envolvidas uma com a outra, exerciam um efeito mais profundo nas máquinas reg do que pessoas isoladas. Isso sugeria que duas pessoas com ideias similares criavam mais ordem em um sistema aleatório. E se reuníssemos um grupo grande de pessoas em que todas se concentrassem na mesma coisa, o efeito seria ainda maior. Haveria uma relação entre o tamanho do grupo, ou a intensidade do interesse, e o tamanho do efeito. Afinal de contas, pensou Nelson, todo mundo já passou por momentos na vida em que a consciência de um evento em grupo podia quase ser sentida. A sensibilidade da máquina reg era tão grande que ela talvez captasse isso. Nelson decidiu pôr à prova essa teoria, com encontros que já estavam para acontecer. Robert Jahn e Brenda Dunne estavam planejando comparecer ao International Consciousness Research Laboratories, em abril de 1993, onde um grupo de acadêmicos graduados se reunia 2 vezes por ano, para trocar informações sobre o papel da consciência. Mais tarde no mesmo ano, Nelson planejava participar do Direct Mental Healing Interactions, DHML, que seria realizado no Esalen Institute, na Califórnia, e prometia ser uma conferência de peso, com 12 cientistas que debateriam sobre a maneira de conduzir uma pesquisa na arte da cura. Em Hollywood, era reservada certa reverência para as pessoas que tinham boas vibrações e influenciavam o ambiente das reuniões de forma positiva. No caso de Nelson, a questão era se a máquina reg também captaria as boas vibrações. Jahn e Dunne partiram para a reunião, com uma caixa e um notebook, que representavam o programa reg, e os registros dos dados no computador, e os mantiveram em funcionamento durante a conferência. Nelson fez o mesmo em seu encontro no Esalen. Eles estavam verificando se esse afastamento constante do movimento aleatório indicaria alguma mudança no ambiente das informações e estaria relacionado com o campo compartilhado de informações e com a consciência coletiva do grupo. A principal diferença entre essas experimentações e os experimentos habituais do reg era que o grupo não estaria tentando influenciar a máquina de nenhuma maneira. Quando todos voltaram a Princeton e analisaram os resultados, descobriram que inegavelmente um efeito fora presenciado. Decidiram então conduzir uma série de experiências desse tipo.
Em outro evento semelhante, dessa vez na Academy of Consciousness, e patrocinado pelo ICRL, os dados foram ainda mais conclusivos. Uma grande inclinação central no gráfico corresponde exatamente ao momento do encontro em que ocorrera um intenso debate de 20 minutos sobre os rituais na vida cotidiana, tema que cativou a audiência. Nelson também examinou anotações e gravações realizadas por membros do grupo na ocasião. Vários dos 50 participantes haviam registrado a discussão como um momento especial e compartilhado. Sem conhecer o resultado da máquina Rega, um dos membros relatara que uma mudança na energia do grupo tinha sido quase que palpável. Nelson descobriu com o seu próprio estudo sobre Esalen que o momento mais emocionante do encontro também produzira um forte desvio em relação a aleatoriedades dos dados. Os resultados foram fascinantes, mas a ideia precisava ser mais bem testada, nos mais variados tipos de locais. Entretanto, para fazer isso com competência, Nelson precisava de um dispositivo que fosse de fato portátil. O equipamento utilizado fora incômodo e de difícil manejo, exigindo uma fonte de alimentação própria. Nelson pensou em usar um Palm Top, da Hewlett-Packard, que não era muito maior do que um gravador de bolso, tendo em cima um dispositivo Rega, em miniatura, conectado à porta serial e fixado com um pedaço de velcro. Nelson não estava interessado em saber se receberia mais caras do que coroas, já que ninguém estaria manifestando qualquer intenção. Tudo o que desejava determinar era se a máquina havia se desviado, em qualquer direção, da atividade aleatória de 50-50. Qualquer mudança, fosse ela de mais caras ou mais coroas, ou às vezes mais caras e depois às vezes mais coroas, seria interpretada como um afastamento da probabilidade normal. Essas especificações exigiam um método estatístico de análise dos dados, diferente do usado no laboratório da PR para as pesquisas habituais. Nelson decidiu utilizar um método chamado quadrado X, que consistia em traçar o quadrado de cada rodada individual. Qualquer comportamento fora do comum, algum desvio prolongado ou extremo, em relação à monotonia aleatória esperada de caras ou coroas, apareceria com facilidade. Nelson chamou essas atividades de experiências no campo da consciência, ou Field Reg, para resumir. O nome encerrava um elegante duplo sentido. Era um Reg no campo, mas também um dispositivo usado para verificar se de fato existia um campo de consciência. Nelson decidiu experimentar o seu Field Reg nos mais variados tipos de eventos: reuniões de negócios, encontros acadêmicos, conferências humorísticas, concertos, eventos teatrais. Ele procurou acontecimentos cativantes que manteriam a audiência fascinada, momentos em que um grande número de pessoas estaria simultaneamente envolvido com o mesmo pensamento intenso. Quando um dos membros do Coven of Unitary Universalist Pagans, COUPS, demonstrou interesse pelo trabalho da PR, Nelson emprestou a ele um Field Reg, e a máquina foi levada a 15 reuniões de ritual pagão, que incluíram sabás e eventos realizados durante a lua cheia. Um amigo de um colega da PR, diretor artístico de um grande espetáculo musical, chamado The Revels, que é apresentado todos os anos em dezembro, em 8 cidades americanas, para celebrar o Ano Novo, procurou Nelson, e perguntou se poderia fazer uma experiência com o Field Reg em seu show. Parecia perfeito. O espetáculo contava com um ritual, música, e participação da audiência. Nelson assistiu à produção e pediu ao diretor artístico que escolhesse as 5 partes do show que mais tocariam a audiência e, por conseguinte, a máquina. O Field Reg foi levado a 10 espetáculos em 2 cidades, em 1995, e a várias apresentações em 8 cidades em 1996. E cada um dos momentos que Nelson previra, causaram uma alteração nos dados da máquina. Um padrão definido estava emergindo. A máquina estava se afastando de seus movimentos aleatórios e adquirindo uma espécie de ordem durante os momentos de atenção máxima, apresentações especiais nas reuniões, os pontos altos das conferências humorísticas, os momentos mais intensos dos rituais pagãos. Para uma máquina Reg,
cujos movimentos eram tão delicados e minúsculos. Esses efeitos eram relativamente grandes, 3 vezes maiores do que quando as pessoas tentavam afetar individualmente as máquinas na PR. Nas sessões pagãs, o Field Reg, por 2 vezes, dera uma forte guinada para fora da norma, ambas durante rituais realizados na lua cheia, registrando muito mais coroas do que de costume. Um dos membros do grupo do Coops não ficou surpreso quando Nelson lhe informou os resultados. De modo geral, comentou ele, nossos sabás não são muito pessoais ou intensos, ao passo que os rituais da lua cheia às vezes são. A atividade específica, na verdade, não tinha importância. O que parecia realmente importar era a intensidade do grupo e o poder da atividade de manter a audiência fascinada. Outra coisa que parecia ajudar era o fato de existir algum tipo de ressonância coletiva entre os membros do grupo, em particular algum contexto que fosse emocionalmente significativo para eles. Na conferência humorística, a máquina fez seu maior desvio durante uma das apresentações principais, que foi tão engraçada que a audiência aclamara o comediante em pé, pedindo bis. O mais importante fora claramente o fato de que todos estavam absortos, todo mundo estava pensando a mesma coisa. O que parecia estar acontecendo era que quando a atenção focalizava as ondas das mentes individuais em uma coisa semelhante, ocorria um tipo de superradiância quântica, que exercia um efeito físico. A máquina Reg era de certo modo uma espécie de termômetro, que media a dinâmica e a coerência do grupo. As reuniões exclusivamente de negócios, ou acadêmicas, não exerciam nenhum efeito sobre a máquina. Se os membros de um grupo estavam entediados e a atenção deles divagava, a máquina também ficava entediada, por assim dizer. Apenas os momentos intensos de afinidade pareciam reunir energia suficiente para transmitir alguma ordem à caótica falta de objetivo de uma máquina Reg. A ideia de locais sagrados intrigava Nelson. Eles eram sagrados porque sua utilização ao longo dos séculos havia lhes conferido essa qualidade, ou o lugar em si encerrava determinada qualidade, a configuração de árvores ou pedras, o espírito do lugar, a localização que estivera presente desde o início, fazendo com que os seres humanos o escolhessem para essa finalidade. Os povos da antiguidade eram sensíveis aos sinais da terra, eram capazes de ler e prestar atenção a certas configurações, como as linhas-lei. As linhas-lei são alinhamentos hipotéticos de locais com um interesse geográfico, como antigos monumentos e megalitos. Se havia algo diferente a respeito do lugar em si, teria um tipo de consciência coletiva se aglutinado ali como uma espiral energética, ou algum tipo de ressonância energética sempre existiu no local. Nelson decidiu procurar vários locais nos Estados Unidos que tivessem sido sagrados para os índios. Ele e sua máquina observaram um pajé executando uma cerimônia de cura ritual no monumento Torre do Diabo, no estado de Wyoming, um local considerado sagrado por certas tribos. Mais tarde, ele caminhou ao redor da Torre do Diabo, com um palm reg no bolso, e depois visitou o Joelho Ferido, na Dakota do Sul, local do massacre de uma tribo Sioux inteira. Nelson inspecionou a desolação, o cemitério e o monumento aos mortos. Em seguida, ficou em profundo silêncio. Mais tarde, quando examinou os dados de ambos os lugares, não havia nenhuma dúvida. O resultado da máquina estava de fato sendo influenciado, e o efeito era bem maior do que o das pesquisas habituais da PR, como se a memória dos pensamentos de todas as pessoas que viveram e morreram no local ainda estivessem lá. A oportunidade perfeita para examinar mais de perto a natureza da memória e da ressonância coletivas surgiu durante uma viagem ao Egito. Nelson decidiu participar de uma excursão de 2 semanas a esse país, com um grupo de 19 colegas. Eles planejavam visitar os principais templos e locais sagrados dos antigos egípcios, onde realizariam uma série de cerimônias informais, como salmodiar e meditar. Essa viagem daria a Nelson a chance de verificar se as pessoas envolvidas em atividades meditativas nesses lugares, de certo modo, no tipo de atividades para as quais os locais haviam sido originalmente construídos, exerceriam um efeito ainda maior sobre as máquinas.
Nelson manteve um palm reg funcionando no bolso do paletó durante todas as visitas aos principais lugares: a Grande Esfinge, os templos de Karnak e de Luxor, a Grande Pirâmide de Gizé. O palm reg ficou ligado enquanto o grupo meditava ou salmodiava, quando estavam simplesmente perambulando pelos templos e até mesmo durante os momentos em que ele estava sozinho, dando um passeio ou meditando. Também manteve um registro cuidadoso das ocasiões em que atividades diversas tinham ocorrido. Quando voltou para casa e compilou todos os dados, um interessante padrão emergiu. Os efeitos mais intensos sobre a máquina ocorreram durante ocasiões em que o grupo estava envolvido em um ritual como a salmodia, num local sagrado. Na maioria das principais pirâmides, os efeitos tinham sido 6 vezes maiores do que o das experimentações reg usuais da PEAR, e 2 vezes maiores do que as experimentações habituais do Field Reg. Esses efeitos estavam entre os maiores que Nelson já havia registrado. Eram tão grandes quanto os do casal com uma forte ligação. No entanto, quando reuniu todos os dados dos 27 locais sagrados que visitara, enquanto simplesmente os percorria apenas em um silêncio respeitoso, os resultados foram ainda mais espantosos. O próprio espírito do lugar parecia registrar efeitos tão grandes, sob todos os aspectos, quanto os do grupo de meditação. Como Nelson estava sempre carregando o palm reg no bolso, é claro que suas expectativas poderiam ter influenciado a máquina, um fenômeno bastante conhecido, chamado efeito do experimentador. Poderiam ter sido também as expectativas coletivas e o assombro dos outros visitantes. Afinal de contas, ele nunca estava sozinho nos locais. Entretanto, alguns outros controles demonstraram que a situação era um pouco mais complicada. Uma vez mais, quando o grupo tentou salmodiar e meditar em outros lugares, que não são considerados sagrados, os efeitos no palm reg foram significativos, mas menores. Mesmo quando os membros do grupo pareciam estar em sintonia uns com os outros, como durante um eclipse solar, uma sessão especial de astrologia ou uma festa de aniversário ao pôr do sol, os efeitos da máquina também foram pequenos, não muito maiores do que os efeitos observados durante uma experimentação reg convencional. Nelson chegou a monitorar uma série do próprio ritual de concentração dele, durante as preces em uma mesquita, em certos passeios e enquanto observava e tentava decifrar hieróglifos. Muitas dessas atividades tinham sido envolventes para Nelson, algumas profundamente tocantes. Não obstante, o resultado da máquina apresentou um desvio, mas que não foi maior do que se ele estivesse em casa, em Princeton, sentado diante de uma máquina reg. Estava claro que alguma ressonância reverberava nos locais, possivelmente até mesmo um vórtice de memória coerente. Tanto o tipo de lugar como a atividade do grupo pareciam desempenhar papéis que contribuíam para criar um tipo de consciência de grupo. Nos locais sagrados em que não houve salmodia, a mera presença do grupo, ou talvez até o próprio lugar, encerravam um elevado grau de consciência ressonante. A máquina também registrava um efeito, mesmo no meio de atividades ou locais mais mundanos, desde que a atenção do grupo tivesse sido despertada. E por mais profundamente envolvido que Nelson pudesse ficar quando estava sozinho, ele não conseguiu igualar o tamanho do efeito do grupo. Os dados continham outro elemento extraordinário. Durante a viagem à Grande Pirâmide de Kéops, no Planalto de Gizé, o palm reg havia se desviado de seu curso aleatório, com uma tendência positiva durante 2 salmodias em grupo, dentro da Câmara da Rainha e da Grande Galeria, e depois exibira uma forte tendência negativa na Câmara do Rei, onde o grupo tinha dado seguimento à salmodia. Uma situação semelhante ocorrera em Karnak. Nelson ficou impressionado quando os resultados foram traçados em um gráfico. Ambos formavam uma grande pirâmide. Foi difícil deixar de pensar que, em algum nível, o palm reg estivera vivendo a viagem de Nelson em paralelo. Jim Radin esteve na reunião do Direct Mental Healing e viu os estranhos dados de Nelson. Como Radin fora colega de Nelson e coautor da meta-análise dos dados da PEAR, ele era um candidato natural a reproduzir o trabalho de Nelson.
Nas primeiras experiências, Radin, de maneira semelhante a Nelson, descobriu que esses efeitos acontecem quando um field reg está presente no local. Mas e se ele estiver longe? O veículo mais óbvio para a afinidade à distância era a televisão. Todo mundo assistia à televisão, em particular aos programas populares. Estariam todos pensando a mesma coisa enquanto assistiam. Para verificar essa hipótese, Radin precisava de algo mais do que um seriado cômico, um evento que garantisse que a audiência não iria desgrudar os olhos da tela. O veredicto do julgamento de O.J. Simpson seria, mais tarde, uma escolha natural. Entretanto, para a sua primeira experiência, Radin escolheu a 67ª noite de entrega do Oscar, em março de 1995. Com um número estimado de 1 bilhão de telespectadores, era uma das maiores audiências que ele era capaz de imaginar. Ela era formada por pessoas de 120 países, de modo que a contribuição em bloco estaria vindo de todos os cantos do mundo. Para demonstrar que os efeitos aconteciam instantaneamente a qualquer distância, Radin utilizou duas máquinas regs, colocadas em pontos diferentes. Uma delas estava situada a cerca de 20 metros dele, enquanto ele assistia ao evento no dia 27 de março. A outra estava em seu laboratório, que ficava a mais ou menos 20 quilômetros de distância, funcionando sozinha e sem estar diante de um aparelho de televisão. Durante a transmissão, tanto Radin quanto seu assistente anotaram meticulosamente, minuto a minuto, os momentos bem interessantes e os pouco interessantes da cerimônia. Todos os momentos de tensão máxima, como o anúncio do melhor filme, do melhor ator, ou da melhor atriz, foram cronometrados e assinalados como períodos de alta coerência. Quando o programa terminou, ele examinou os dados. Durante os períodos de maior interesse, o grau de ordem da máquina subiu para um nível tão elevado que a probabilidade de isso ter ocorrido por acaso era de 1000 para 1. Por outro lado, durante os períodos menos interessantes, o grau de ordem não era maior do que 10 para 1. Os dois computadores também ficaram funcionando durante 4 horas depois do evento, e no decorrer desse período de controle, depois de um minúsculo pico, que possivelmente refletiu o término da cerimônia de entrega dos prêmios, ambos logo retomaram o comportamento aleatório habitual. Radin reproduziu sua própria experiência um ano mais tarde, com resultados semelhantes. Ele obteve o mesmo tipo de resultados com as Olimpíadas de Verão, em julho de 1996, e, é claro, durante o julgamento de O.J. Simpson. Radin testou suas máquinas na final do Campeonato de Futebol Americano de 1996, e também durante o horário nobre, nos 4 maiores canais de televisão dos Estados Unidos, em uma noite de fevereiro desse mesmo ano. Nos momentos mais importantes da final do jogo de futebol, a máquina registrou um leve desvio, mas o efeito não foi nem de longe tão acentuado quanto no decorrer do julgamento de O.J. Simpson, ou na noite do Oscar. Esse resultado pode estar relacionado a um problema simples, apresentado em um evento esportivo: o fato de que grupos de pessoas reagem de uma maneira diferente e com intensidade a cada jogada, dependendo do time para o qual estão torcendo. Radin também imaginou que isso tivesse algo a ver com o número de intervalos comerciais que estão sempre interrompendo o jogo, especialmente porque os anúncios exibidos durante a final se tornaram tão populares quanto o próprio jogo. Às vezes era difícil distinguir os momentos de grande interesse dos de pouco interesse, e os resultados confirmaram isso. Em sua outra experiência durante o horário nobre da televisão, Radin partira do princípio de que, tanto as máquinas como os espectadores iriam atingir um máximo nos momentos importantes de qualquer espetáculo e se reduzir aos poucos no final, quando os comerciais em geral são exibidos. Foi exatamente isso que aconteceu. Embora o tamanho do efeito não fosse enorme, a maior tendência da máquina para a ordem teve um máximo, exatamente quando a audiência estaria mais envolvida com os programas. Os wagnerianos são fanáticos, pensou Dieter Villito, colega de Roger Nelson no Departamento de Psicologia Clínica e Fisiológica, da Universidade de Gießen.
Ao longo dos anos, a Festspielhaus, em Bayreuth, o teatro lírico que Wagner construíra para si mesmo, tornara-se uma espécie de local sagrado, ao qual os aficionados por Wagner fazem uma peregrinação anual, na época do Festival Wagner. Eram verdadeiros fanáticos, íntimos de cada nota, de cada ascensão e queda das emoções, felizes por permanecer sentados durante as 15 horas do ciclo do Anel. Os espectadores da Festspielhaus eram na maior parte entendidos na música de Wagner. Representava a audiência perfeita para uma experimentação do Fieldreg. Em 1996, Vito, que era pessoalmente um adorador de Wagner, com lustroso cabelo branco penteado para trás, e uma postura altiva, compareceu ao evento com uma máquina rega, registrando o primeiro ciclo das diversas óperas. Ele repetiu a experiência nos 2 anos subsequentes. No total, a máquina rega esteve presente a muitas horas do evento. 9 óperas, Tristão e Isolda, e Guder de Meereng. No conjunto, ao longo dos 3 anos, as tendências foram uniformes, exibindo uma mudança global de ordem na máquina durante as cenas mais emocionantes, ou naquelas em que a música era mais comovente, como nas partes do coro. Nesse caso, o laboratório da PAR não conseguiu igualar os resultados de Vito. Eles também levaram máquinas Fieldreg para várias óperas e espetáculos em Nova York, mas os resultados mostraram que a reação das máquinas não foi significativa. Estava óbvio que a atenção da audiência necessitava de um tipo de intensidade wagneriana para exercer algum efeito sobre a máquina. Vito chegou à conclusão de que é mais provável que uma ressonância seja criada quando a audiência conhece bem a música e está em sintonia com ela. Um resultado ainda mais interessante foi obtido por outro colega muito próximo a Haydn, o professor Dick Bierman, de Amsterdã, que com frequência tentava reproduzir as pesquisas de Haydn. Bierman decidira experimentar o Fieldreg em uma casa cujos moradores estavam relatando efeitos do tipo poltergeist, estranhos movimentos ou o deslocamento de grandes objetos, os quais as pessoas em geral julgam ser causados por fantasmas, daí o nome, poltergeist, que significa fantasmas barulhentos. Em alguns lugares, acredita-se que os poltergeister nada mais sejam do que uma intensa energia proveniente de uma pessoa, muitas vezes um adolescente turbulento. No caso a que me refiro, Bierman instalou uma máquina rega e comparou os momentos em que a família informou a ocorrência de um efeito poltergeist com os resultados aleatórios de cara e coroa gerados pela máquina. Nas mesmas ocasiões em que os moradores da casa relataram ter visto um objeto voando, a máquina também demonstrou um desvio em relação à probabilidade normal. É possível que uma pessoa com esse tipo de intensidade crie a experiência poltergeist por meio de intensos efeitos no campo. Reza a lenda que o sol sempre brilha na cabeça dos ex-alunos de Princeton, não apenas durante a vida, mas no dia em que eles se diplomam. Segundo o folclore local, mesmo quando a previsão era de chuva, esta de alguma maneira era adiada para depois do término da cerimônia da entrega dos diplomas. Roger Nelson comparecia todos os anos à formatura com a esposa, e em mais de uma ocasião comentara que o tempo estava muito bom. Ele agora começava a se perguntar se isso seria mais do que uma simples coincidência. As pesquisas com o Fieldreg tinham deixado Nelson com algumas questões a respeito de como esse tipo de consciência de campo poderia funcionar na vida real. Ocorreu-lhe que o desejo coletivo de toda a comunidade universitária de que o dia fosse ensolarado, talvez pudesse de fato exercer um efeito, afugentando as nuvens de chuva. Ele reuniu todos os relatórios meteorológicos dos 30 anos anteriores e examinou como estivera o tempo antes, durante e após a colação de grau, em Princeton. Ele estava procurando basicamente o índice de precipitação. Nelson também examinou as condições atmosféricas nas 6 cidades ao redor de Princeton, que iriam atuar como padrão de comparação. A análise de Nelson revelou alguns efeitos estranhos, como se um guarda-chuva coletivo cobrisse Princeton exatamente no dia em que os alunos se formavam.
Nesses 30 anos, não choveu em 72%, ou quase 3/4, dos dias de formatura, em comparação com apenas 67%, ou 2/3, nas cidades vizinhas. Do ponto de vista estatístico, isso significava que Princeton tinha algum efeito mágico na ocasião da formatura e a cidade ficava mais seca do que de costume, ao passo que todas as cidades vizinhas apresentavam a umidade normal dessa época do ano. Até mesmo em um dia em que caiu um aguaceiro de quase 7 centímetros em Princeton, curiosamente a chuva só começou após o término da cerimônia. A pesquisa que Nelson realizou em Princeton sobre as condições atmosféricas foi apenas um minúsculo indicador de que as pessoas podiam produzir um efeito positivo no ambiente. Durante 20 anos, a Organização da Meditação Transcendental havia sistematicamente testado, por meio de várias dezenas de pesquisas, se a meditação em grupo poderia reduzir a violência e os conflitos no mundo. O fundador da meditação transcendental, o Yogi Maharishi Mahesh, afirmava que o estresse individual gerava o estresse mundial, e que a calma do grupo gerava a calma no mundo. Ele postulou que, se 1% de uma região tivesse pessoas praticando MT, ou se a raiz quadrada de 1% da população praticasse MT-SID, um tipo mais avançado e ativo de meditação, todas as formas de conflito, como os índices de mortes por arma de fogo e outros crimes, o consumo excessivo de drogas e até mesmo os acidentes de trânsito, diminuiriam. A ideia do efeito Maharishi era que a prática regular da meditação transcendental possibilitaria que entremos em contato com um campo fundamental que liga todas as coisas, um conceito não muito diferente do campo de ponto zero. Se um número suficiente de pessoas se dedicassem a essa prática, a coerência se revelaria contagiante em toda a população. A organização da MT escolhera chamar esse processo de superradiância, porque, assim como a superradiância no cérebro, ou em um laser, cria coerência e a unidade, a meditação exerceria o mesmo efeito na sociedade. Grupos especiais de yogis têm se reunido no mundo inteiro, apresentando seminários intensivos voltados para áreas específicas de conflito. Desde 1979, um grupo americano de superradiância, cujo tamanho varia de algumas centenas de pessoas a mais de 8.000, vem se reunindo 2 vezes por dia na Maharishi International University, em Fairfield, Iowa, para tentar criar mais harmonia no mundo. Embora a organização MT tenha sido ridicularizada, em grande parte por ter promovido os interesses pessoais do Maharishi, o valor dos dados apresentados por ela é irrefutável. Muitas das pesquisas foram publicadas por publicações de peso, como o Journal of Conflict Resolution, o Journal of Mind and Behavior, e o Social Indicators Research, o que significa que elas tiveram que satisfazer a rigorosos critérios de avaliação. Uma pesquisa recente, feita no National Demonstration Project, em Washington, D.C., conduzida durante mais de 2 meses em 1993, demonstrou que quando o grupo local de superradiância aumentou para 4.000 pessoas, o índice de crimes violentos, que vinha aumentando regularmente nos primeiros 5 meses do ano, começou a declinar para 24% e continuou a decrescer até o final do experimento. Assim que o grupo se dispersou, o índice de criminalidade voltou a subir. A pesquisa demonstrou que o efeito não poderia ter sido causado por variáveis como o tempo, a polícia, ou qualquer campanha especial contra o crime. Outra pesquisa realizada em 24 cidades americanas mostrou que, sempre que uma cidade atingia um ponto em que 1% da população estava praticando MT com regularidade, o índice de criminalidade caía para 24%. Em uma pesquisa suplementar, realizada em 48 cidades, em metade das quais 1% da população meditava, as cidades onde isso acontecia alcançaram redução de 22% no índice de criminalidade, em comparação com um aumento de 2% nas cidades que serviram como padrão de comparação. Também houve uma redução de 89% na tendência da criminalidade, em comparação com um aumento de 53% nas cidades do grupo de controle.
A organização da AMT pesquisou até mesmo se as meditações em grupo eram capazes de influir na paz mundial. Em uma pesquisa sobre uma reunião especial da AMT em Israel, que acompanhou o conflito dia a dia, durante 2 meses, nos dias em que o número de meditadores era elevado, as baixas no Líbano diminuíam em 76% e a criminalidade local, os acidentes de trânsito e os incêndios declinavam. Nesse caso também, influências que poderiam interferir no resultado, como as condições atmosféricas, os fins de semana ou os feriados, tinham sido levadas em conta. As pesquisas da AMT, assim como o trabalho com o Field Reg de Nelson, com seu jeito modesto e preliminar, ofereciam esperança a uma geração alienada e incrédula. Afinal de contas, o bem talvez seja capaz de conquistar o mal. Poderíamos criar uma comunidade melhor. Tínhamos a capacidade coletiva de transformar o mundo em um lugar melhor. Radin estava sendo um pouco brincalhão quando propôs a ideia. Ele e Nelson tinham participado de uma conferência em Freiburg no final de 1997, quando debateram se deveriam introduzir algumas medições físicas, como o eletroencefalograma, nas pesquisas que usavam regs. Por que não dar uma olhada no eletroencefalograma de Gaia? Observou Radin em determinado momento. Nelson abraçou a ideia de imediato. Uma vez que o eletroencefalograma registra a atividade de um cérebro individual, por meio da fixação de eletrodos na superfície do crânio, eles talvez conseguissem fazer leituras da mente de Gaia, nome pelo qual muitas pessoas gostam de chamar o nosso planeta. James Lovelock o inventara, em homenagem à deusa grega da Terra, junto com a hipótese de que o mundo é uma entidade viva com sua própria consciência. Talvez eles pudessem montar uma rede de redes que abrangesse o mundo inteiro. O eletroencefalograma do mundo funcionaria de forma contínua, tirando uma temperatura constante do estado da mente coletiva. Quando estavam buscando um nome, outro colega de Nelson sugeriu eletrogaiagrama, ou EGG. Nelson preferiu o termo noosfera, criado por Teilhard de Chardin, para refletir a ideia de que a Terra estava encerrada em uma camada de inteligência. Embora Nelson depois viesse a desenvolver essa ideia no Global Consciousness Project, um projeto localizado em Princeton, mas separado da PEAR, o nome que pegou foi EGG. Se era verdade que os campos gerados pelas consciências individuais podem se combinar durante os momentos de afinidade, Nelson queria verificar se a reação coletiva aos eventos mais emocionantes da nossa época teriam algum tipo de efeito comum, em medidores altamente sensíveis, como as máquinas Reg. O julgamento de O.J. Simpson fora uma primeira tentativa nesse sentido, quando máquinas foram colocadas para funcionar em lugares diferentes e os resultados obtidos por elas foram comparados. Nelson começou com um pequeno grupo de cientistas, que ligaram suas máquinas Reg em agosto de 1998. Com o tempo, ele formou uma rede de 40 cientistas que colocaram regs para funcionar no mundo inteiro. O projeto gerou uma enorme quantidade de dados. Fluxos contínuos de dados eram enviados pela internet, os quais eram comparados com momentos dramáticos da história moderna, como a morte de John Kennedy Jr. e o quase impeachment de Bill Clinton, o acidente com o Concorde em Paris e o bombardeio da Iugoslávia, enchentes, erupções vulcânicas e as celebrações do Ano Novo do Y2K. Mesmo antes de começar, o eletroencefalograma passou pelo seu primeiro teste, ainda na forma de protótipo, quando a princesa mais amada do mundo morreu de repente, em um túnel de Paris. Dados registrados antes, durante e depois do enterro da princesa de Gales foram compilados e comparados com a programação oficial dos eventos. Ao longo de todas as cerimônias públicas em homenagem a Diana, as máquinas haviam se desviado do curso aleatório, efeito cuja probabilidade de ter ocorrido por acaso era de 100 para 1. Além disso, quando Nelson examinou dados semelhantes registrados durante o enterro da Madre Teresa de Calcutá, ocorrido pouco depois, as máquinas não apresentaram nenhum efeito inesperado. Madre Teresa estava doente e sua morte era esperada. Era idosa, e vivera uma vida plena e produtiva.
Já a tragédia da jovem e confusa princesa claramente mobilizara o coração do mundo, e os regs captaram esse sentimento. As eleições americanas e até mesmo o escândalo de Monica Lewinsky não pareceram emocionar o mundo. Mas as celebrações de Ano Novo, os grandes desastres e tragédias, provocaram um arrepio na espinha dorsal coletiva, que foi pontualmente registrado pelas máquinas. Os resultados iniciais deixaram Nelson e Radin com muitas perguntas estimulantes em suas cabeças. Se a mente do mundo de fato existia, talvez pequenos vislumbres de inspiração da parte dela pudessem ser responsáveis pelos momentos mais monstruosos e magníficos da história da humanidade, ou talvez a consciência negativa fosse como um micróbio, capaz de infectar as pessoas e assumir o controle. A Alemanha ficara deprimida, em todos os sentidos, depois da Primeira Guerra Mundial. Poderia esse abatimento ter afetado os alemães em um nível quântico, tornando mais fácil para Hitler, o mais inebriante dos oradores, criar uma espécie de coletivo negativo, que se alimentava de si mesmo, e tolerava as maldades mais repulsivas? Teria uma consciência coletiva sido responsável pela Inquisição Espanhola? Pelos julgamentos das bruxas de Salem? O mal coletivo também teria capacidade de criar coerência? E as maiores realizações humanas? Um surto repentino de inspiração poderia ocorrer na mente do mundo. Poderia uma coalescência de energia ser responsável pelo florescimento da arte ou da consciência superior em determinada época? Na antiga Grécia? Na Renascença? A criatividade também seria contagiante, sendo responsável pela criatividade explosiva em Viena na década de 1790, e pela explosão da música pop inglesa na década de 1960. O campo de ponto zero fornecia uma explicação provável para certos sincronismos físicos inexplicáveis, como a cientificamente comprovada unificação do ciclo menstrual das mulheres que vivem em estreita proximidade. Ele também poderia explicar o sincronismo emocional e intelectual no mundo. Era a primeira indicação de que a consciência de grupo, atuando em um meio como o campo de ponto zero, funcionava como fator de organização universal no cosmo. Entretanto, até então, com a tecnologia disponível, Nelson tivera apenas os primeiros vislumbres de evidência, um minúsculo desvio, em relação à atividade aleatória. Tudo o que ele podia fazer até aquele momento era medir um pequeno seixo, ou, na melhor das hipóteses, um punhado de areia, o efeito quântico de uma pessoa, ou de um pequeno grupo, sobre o mundo. Um dia, ele talvez venha a ter a capacidade de medir o efeito da praia inteira, pois esse é o ponto supremo. A praia só deveria ser medida em sua totalidade. A areia de toda a praia é indivisível. 25 anos depois de Edgar Mitchell ter experimentado visceralmente a consciência coletiva, os cientistas estavam começando a demonstrá-la em laboratório. Este livro tem 12 capítulos. Acompanhe a seguir o capítulo 12.